Irmãos, eu quero saudá-los mais uma vez com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que este domingo seja mais um domingo onde o Senhor olha para nós, enche o nosso coração de alegria, que nós possamos assim entrar na presença de Deus. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento de culto. Vamos buscar a presença de Deus. Eu quero convidar você de forma especial nesse momento a uma oração. Vamos orar juntos, vamos buscar a presença de Deus. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, agradecidos por este domingo, um domingo especial, um domingo onde mais uma vez Tu te fazes presente na nossa vida, Senhor. Queremos, Pai, te louvar agradecidos pelo Deus que Tu és, clamando, Senhor, a Ti, te pedindo que recebas, ó Pai, o nosso louvor como expressão de amor a Ti, que no Teu alto e sublime trono de glória Tu possas, Pai, receber a nossa adoração como aroma suave às Tuas narinas, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado pelo Teu amor. Recebe, Pai, o nosso culto como expressão de adoração, meu Pai. E assim nós Te louvamos, agradecidos pelo dom da vida, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você também, meu irmão e minha irmã, a fazer a leitura do Salmo 47, nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso 7. E eu quero convidar você a me acompanhar. Diz assim o salmista: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, de quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei da terra, salmodiai com harmonioso cântico. Palavra de Deus nos dizendo que devemos cantar ao Senhor, louvar a Deus com salmos, música. E assim eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a um momento de louvor. Vamos buscar a presença de Deus, louvando ao Senhor com muita alegria. Vamos elevar o nosso coração, vamos abrir a boca, soltar a voz e vamos louvar ao Senhor no nome de Jesus.
Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar uma decisão, pois sei que existe alguém que lhe ama e Ele quer lhe dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Sobre a terra procurar alguém que te adore, Espírito, alguém que te adore, verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz
Pai, segundo o teu coração, ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Nós queremos convidar você também agora a um momento de oração. Vamos estar orando pelas famílias, orando pelas crianças. Vamos falar com o nosso Deus, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Nós vamos agora orar pelas nossas crianças, como fazemos habitualmente nos nossos cultos, mas vamos também orar pelas nossas famílias, carnal e espiritual. Abaixa a tua cabeça e vamos orar juntos. Ó Deus de infinito poder e amor, confessando a nossa total dependência de Ti, Te apresentamos as nossas crianças. Crianças que nos confiastes para educá-las, ensinando à luz do Teu Santo Espírito a Tua Palavra, para que elas venham crescer, não só em estatura, mas cresçam também tendo como base a rocha, Jesus Cristo, para que possam também nos ambientes em que vivem, serem exemplo do Teu amor. E nesse contexto, Pai, colocamos as nossas famílias, te pedindo que o Teu Santo Espírito esteja derramando sobre nós os Seus dons, e que com eles as nossas famílias sejam edificadas. Abre os nossos corações e derrama amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, para que com equilíbrio possamos ser pais e mães de família de acordo com o Teu querer. Nos dirige, ó Pai, de forma que, como família, sejamos agradáveis a Ti, entendendo e sendo suporte para nosso cônjuge, filhos, pais, irmãos. Visita, ó Pai, te rogamos a nossa congregação. Ilumina-nos cada vez mais com a luz do Teu Evangelho. Implanta em nossos corações o amor à verdade e alimenta com Tua bondade os nossos corações. Guarda-nos, ó Pai, por Tua misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo, para que nossas famílias, carnal e espiritual, possam juntas adorar e glorificar um só Deus que és, por séculos sem fim. Amém e amém.
consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará na Tua presença, como bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21. Vamos ler os versos de 14 a 17. Diz assim o texto sagrado. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Palavra do Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Eu quero convidar você agora a um momento de oração. Vamos orar juntos, pedindo que Deus esteja preparando o nosso coração para que nós possamos receber a sua palavra, que essa palavra venha até nós de tal maneira que possamos ser edificados pelo Senhor. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por este dia, mais uma vez, um dia onde tu tens a liberdade de falar ao nosso coração, Senhor, e queremos, Pai, nos colocar diante de ti, te pedindo por este teu grande amor, tu possas falar de tal maneira que a tua igreja receba esta palavra, seja edificada, que a alegria venha ao nosso coração, na certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que olha para nós, um Deus que a cada momento se encontra presente na nossa vida. Obrigado, Pai, por este momento. Eu quero te pedir que tu estejas ungindo os meus lábios, ungindo também os ouvidos dos meus irmãos, que a minha mente seja iluminada de tal maneira que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Queridos, o texto que nós lemos há pouco, ouvimos a pastora Raquel fazer a leitura, é um texto onde nós vamos encontrar um diálogo que acontece entre Pedro e Jesus, e este diálogo nos chama a atenção de forma especial por algumas questões que nós encontramos no texto. Primeiro porque, praticamente, imagino eu, os pregadores, de um modo geral, eles apontam para duas ênfases quando usam esse texto para pregar a palavra de Deus. São duas verdades contidas no texto, uma delas que Jesus, encontrando esses discípulos, ele vai encontrar-se com Pedro, vai trazer palavra a Pedro de tal maneira que Pedro se sente restaurado por ter negado ao Senhor 3 vezes. Mas nós, quando olhamos para esse texto, vemos Jesus encontrando os discípulos mais uma vez pescando. O tempo havia já se passado alguns dias desde a morte e ressurreição do Senhor. Quem sabe os discípulos já pensando, nada mais vai acontecer, vamos voltar à normalidade da vida, vamos voltar a fazer aquilo que nós sabemos fazer, vamos voltar a pescar. E eles vão ao mar, se encontram pescando, e Jesus, ao encontrá-los pescando, a cena, ou aquela cena que nós conhecemos lá da grande pesca, ou da pesca maravilhosa, narrada por Lucas, se repete, né? Quando Lucas diz que a pescaria foi tão grande que as redes ficaram em ponto de se arrebentar de tantos peixes que eram pescados. E quando aquela
pesca maravilhosa acontece, né? O Senhor diz a Pedro que a partir de então ele seria, na verdade, pescador de homens. E agora Jesus se aproxima mais uma vez, os discípulos estão pescando, e quando nós olhamos para esse texto, podemos também ter uma ênfase no sentido de que é uma renovação do chamado que Jesus faz aos seus discípulos. Então nós vamos encontrar as duas ênfases, tanto uma ênfase dada à questão da restauração de Pedro, as 3 vezes que Pedro nega Jesus. Agora Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro se ele o ama, dando a oportunidade a Pedro que Pedro responda que o ama, se sentindo perdoado, mas ao mesmo tempo nós encontramos essa renovação do chamado feito, ou a repetição, ou a confirmação do chamado de Jesus para aqueles discípulos amados. E quando nós meditamos nesse texto, olhando para ele, o Espírito de Deus também me traz algo diferente ao coração. Coisa que sempre me faz lembrar de um amigo querido, né, que nós quando estamos conversando, sempre que eu pergunto alguma coisa para ele, ele responde outra coisa, né? E eu fico brincando, digo, você é aquele cara do veja bem, né? Você pergunta uma coisa, o cara faz veja bem, aí ele vem com uma história, né, que nunca responde diretamente aquilo que nós estamos querendo saber. E sabem, eu fico com essa brincadeira do veja bem, mas parece que naquele dia em que Jesus encontra Pedro, e era a 3ª vez que Jesus aparecia aos discípulos, Pedro parece que estava brincando do veja bem, eu estava usando, digamos assim, não falando brincando, mas usando o veja bem, porque não conseguia responder a Jesus exatamente aquilo que precisava responder ao Senhor, né? E aí nós olhamos para o texto, mas infelizmente a limitação da nossa língua muitas vezes tira de nós uma percepção de algo que está no texto, e nós não temos a perspectiva colocada diante de nós, até mesmo às vezes por conta da dificuldade da língua. E eu quero então, meus irmãos, trazer esse diálogo entre Pedro e Jesus, de tal maneira que o próprio Deus possa falar ao nosso coração, possa edificar a nossa vida, trazendo sim palavra de vida, restauração, trazendo sim também uma confirmação do chamado que ele tem para nós. Mas eu quero desta feita explorar o texto dentro de uma outra perspectiva. Quando nós olhamos para o texto, a primeira coisa que vai me chamar a atenção é que João faz questão de dizer que já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Jesus ressuscita ao 3º dia, e agora é a 3ª vez que Jesus aparece aos discípulos. E eu fico aqui pensando sobre essa visão judaica, como os judeus têm em sua cultura um valor enorme, né, simbólico. Ele valoriza muito os símbolos. Isso acontece de forma natural também com os números. Para eles, o número 3 simboliza a união e, ao mesmo tempo, a consistência. É união e consistência juntos. Por exemplo, a união das 3 partes dos escritos antigos, a lei, os profetas e os escritos, como eles chamam, apontando para a busca da paz no mundo em que nós vivemos. Já a consistência tem um sentido de algo repetitivo, algo que deve durar para sempre, que deve se tornar uma rotina na vida. Então essas duas perspectivas, elas estão ligadas simbolicamente ao número 3 dentro da visão judaica. Pois bem, nesse 3º encontro com os discípulos, nós podemos imaginar que também ele é um encontro, né, uma união para selar definitivamente essa relação entre Jesus e os discípulos, e ao mesmo tempo consolidar no sentido de se tornar um hábito, uma rotina, a presença de Cristo na vida dos seus discípulos. É nesse encontro que, depois de Jesus mandar que os discípulos joguem as suas redes para o lado direito do barco, essas redes se enchem, e ali está o discípulo amado, como diz João. Ele reconhece Jesus à beira-mar e ele grita para os outros, é o mestre, né? E eles vêm então à beira-mar com as redes cheias, e eles então vêm também ao encontro de Jesus, e Jesus pede que eles tragam alguns dos peixes que eles haviam acabado
de pescar. Eles haveriam de fazer ali um momento de comunhão, um momento de refeição. E unidos, eles começam então a comer, e quando eles terminam de comer, diz o texto, que Jesus se dirige a Pedro, em uma primeira vez que ele pergunta, e ele diz o seguinte: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes outros? Interessante, nós vamos encontrar aqui duas questões relevantes, importantes, para que nós possamos refletir sobre elas. A primeira é que Jesus está fazendo a primeira pergunta, mas fazendo ela de forma comparativa. Jesus está perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes outros me amam? Essa é a pergunta. E quando nós olhamos para a história de Pedro, caminhando com Jesus ao longo daqueles 3 anos de ministério, nós vamos encontrar Pedro dentro dos seus altos e baixos, aparentemente sendo o discípulo mais comprometido com Cristo. Foi Pedro quem, depois daquela peça maravilhosa narrada lá por Lucas, fica extremamente impactado, se lança aos pés do Senhor, e ele reconhece, ele diz: eu sou um pecador, e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Tamanho foi o impacto causado em Pedro por aquele momento. Pedro foi o discípulo que, quando ouviu Jesus perguntando: o que dizem as pessoas, ou quem dizem as pessoas que eu sou? Pedro foi aquele que saltou de lá e disse: tu és o Cristo de Deus. Afirma isso de forma tremenda. Vamos encontrar Pedro também em um momento diferente, quando alguns daqueles que seguiam Jesus, quem sabe frustrados porque suas expectativas não eram atendidos, ou tendo visto, tendo descobrido que o propósito de Cristo não era empunhar uma espada, criar ali uma luta, uma guerra contra Roma, começam a desistir de andar com Jesus. E aí Jesus se volta para os 12 e pergunta: vocês também não desejam ir embora? Mas Pedro de imediato também responde: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavra de vida eterna. E ele continua dizendo: sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabem, queridos, nós vamos encontrar mais uma outra cena interessante. Na última ceia, quando Jesus falava aos discípulos o que haveria de acontecer, ele se volta para Pedro e diz: Pedro, eu roguei por você, para que a tua fé não se esgote. Você então, quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu fico achando muito interessante, que eu olho para esse texto e vejo que até aquele momento Pedro não era um homem convertido. Pedro caminhava com Jesus já havia 3 anos e Pedro ainda não era um cara convertido. E eu fico olhando muitas vezes para a vida das pessoas que dizem: ah, não, eu tenho caminhado na igreja, eu tenho ido para o templo, eu tenho caminhado com os meus irmãos. Algumas pessoas caminhando com os irmãos, caminhando com a igreja, mas não estão convertidos, não estão caminhando verdadeiramente com Cristo, né? E nós olhamos, vemos também essas coisas acontecendo quando Pedro ouve de Jesus: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E sabem, quando Pedro ouve isso de Jesus, ele se volta para Jesus e responde: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E agora nós vamos, neste encontro à beira-mar, essa conversa, esse diálogo entre Pedro e Jesus. Jesus fazendo essa pergunta que tem uma comparação: Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam? Essa pergunta também tem um sentido para nós. Ela é uma pergunta que nós podemos ouvir do Senhor quando Ele pergunta: olha, você realmente me ama? Era verdadeiramente essa a questão de Jesus para com Pedro. Pedro, você me ama de verdade? Você me ama mais do que esses outros me amam? Seu coração está realmente em mim? Você é capaz mesmo de fazer qualquer coisa por mim? Isso é interessante, porque a pergunta de Jesus na primeira vez, quando nós vamos para o texto em grego, e esse amor citado por Jesus é escrito no grego com a palavra agapou. E essa palavra agapou, ela tem um sentido de amor ágape, o amor que vem de Deus, amor sacrificial, né? E nós devemos entender então que a pergunta que ele faz a Pedro: Pedro, você é capaz de cometer sacrifícios por mim? É a mesma palavra que vem a nós, é a mesma pergunta que Jesus continuou fazendo para mim e para você.
filho, filha, você me ama verdadeiramente? Você é capaz de me amar com amor sacrificial? E nós devemos então entender que essa pergunta chega até nós porque Jesus está perguntando: você é capaz de se propor a realizar sacrifícios por amor de mim? Você está disposto a deixar a infidelidade? Você está disposto a deixar a idolatria? Está disposto a deixar os vícios, as mentiras? Está disposto a largar a corrupção para me seguir? Sabem, meus irmãos, precisamos lembrar que a palavra de Jesus aos discípulos foi: aquele que desejar vir após mim, ou aquele que quer me seguir, né? Ele negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. Então é tomar a cruz, sim. E tomar a cruz, ele tem exatamente o símbolo, o significado de sacrifício. A pergunta é se nós estamos realmente dispostos a dizer não para as nossas vontades. Estamos verdadeiramente dispostos a sacrificar aquilo que nos afasta de Cristo para que possamos tomar o caminho da vida seguindo Jesus? Mas sabem, eu fico olhando para o texto e o que aconteceu com Pedro é interessante. Ele respondeu a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o interessante é que quando Pedro responde isso, ele responde usando, lá no grego, não o agapou, mas responde usando o fileou. Ou seja, o amor que Jesus está perguntando é amor sacrificial. E Pedro está respondendo com fileou, e fileou, na verdade, é uma amizade, é uma admiração mais forte, é um amor de amigo. Ou seja, é possível que Pedro, depois de ter visto Cristo cometer sacrifício, né, tenha se achado incapaz de agir com tão grande amor. Aquilo que Jesus fez, entregando a vida na cruz, foi tão impactante que é possível que Pedro tenha dito: eu sou um cara incapaz, jamais terei condição de amar com aquele amor sacrificial, capaz de dar a própria vida por amor dos amigos, como disse o próprio Jesus. O fato é que a resposta de Pedro não demonstra um amor completamente compreendido, um amor incondicional, um amor sacrificial. Mas sabem o que acontece? Mesmo assim, Jesus decide investir em Pedro. E Jesus entrega a Pedro, ou coloca nas mãos de Pedro, algo extremamente precioso para Deus. Jesus vai dizer: Pedro, toma conta das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Para Deus, meus irmãos, nada é mais precioso do que a nossa vida. E Jesus coloca exatamente a vida de pessoas nas mãos de Pedro, para que Pedro possa tomar conta, possa pastorear. E a resposta de Pedro também nos leva a pensar em que resposta nós temos dado a Jesus quando ele pergunta: tu me amas? Tu me amas mais do que estes outros me amam? Sabem, meus irmãos, quando Jesus pergunta: você me ama com amor ágape? Nós temos respondido: sim, Senhor, nós te amamos com amor ágape, sacrificial. Ou nós temos respondido: sim, Senhor, nós te amamos, dizendo: nós te admiramos, nós te temos, Senhor, como um amigo, estamos olhando para ti como alguém que te admira profundamente. Nós amamos verdadeiramente a Cristo? Se amamos, estamos dispostos a pagar o preço que precisamos pagar? Ou queremos simplesmente ser bons amigos, admiradores de Jesus? Sabem, ouvindo aquela resposta de Pedro, Jesus se volta mais uma vez para ele, resolve dar a Pedro uma segunda chance. E aliás, isso me admira, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. Ele sempre nos dá uma nova chance, sempre está nos propondo uma nova oportunidade. E Jesus então se volta mais uma vez para Pedro e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Agora Jesus cita a descendência de Pedro. Pedro, filho de João, tu me amas? Só que agora a pergunta é diferente, né? Jesus não está mais fazendo uma comparação. A pergunta vem mais uma vez usando o mesmo verbo, agapou, né? Você me ama com amor sacrificial, só que agora vem a pergunta sem comparação. É como se ele dissesse: olha, Pedro, agora sou eu e você somente. Pedro, filho de João, só tem agora eu e tu aqui frente a frente. Não há mais comparação. E você poderia entender
essa pergunta de Jesus como Jesus sendo o único. Ele é o único porque ele é o próprio Deus, é o único Deus, e Deus é único, né? E nós podemos aqui, inclusive, recorrer ao texto bíblico no momento onde Jesus tem próximo a si um perito da lei, e aquele homem pergunta a Jesus sobre qual o maior mandamento, e Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, disse Jesus. E eu fico aqui pensando, será que era isso que estava no coração de Pedro? Será, meus irmãos, que realmente é isso que nós temos levado no nosso coração? Amamos Jesus verdadeiramente como Deus, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? É esse o amor que nós temos para com Jesus? Eu olho para esse momento na vida de Pedro e vejo um homem que ouve pela segunda vez essa pergunta, e é possível que, ouvindo essa pergunta de Jesus pela segunda vez, essa pergunta tenha começado a mexer com Pedro, mas ele ainda responde mais uma vez: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas Pedro continua usando o fileô. É possível que ele ainda se sinta, né, e se sentia verdadeiramente incapaz de responder de forma totalmente compromissada, responder com o mesmo amor que Jesus lhe perguntava, respondendo com ágape. E Jesus, com essa pergunta, ouve mais uma vez da boca de Pedro dizer: sim, Senhor, eu te amo, mas ele usa fileô. Eu te amo com amor fraterno, eu te admiro, Senhor, tu és o meu amigo. É isso que Pedro, na prática, está dizendo, se a gente imprensar bem para entender o texto. E eu imagino que, diante dessa segunda pergunta, quando Jesus: Pedro, você é capaz de sacrificar aquilo que você ama, aquilo que você gosta, abrir mão de tudo que você tenha apego ainda, para que você esteja comigo? É possível que, ouvindo isso, Jesus falando sobre esse amor sacrificial, Pedro tenha voltado atrás e tenha começado a refletir sobre a sua relação com Cristo, olhado para a sua própria história. Eu fico imaginando aqui que ele tenha começado a lembrar do que aconteceu ao longo daqueles 3 anos de relacionamento com Cristo, de como ele participou de momentos maravilhosos, de momentos sobrenaturais. Eu imagino Pedro se sentindo até culpado, porque quem sabe ele criou expectativa em relação a ele mesmo, dizendo que seria capaz de ir até as últimas consequências por amor a Cristo. Até a prisão ou a morte foram palavras que saíram da boca de Pedro. E sabem, aquilo, na verdade, trouxe a ele tristeza, trouxe a ele frustração, trouxe a ele infelicidade, trouxe a ele culpa, porque ele se viu, na verdade, como um homem fraco, incapaz de amar a Jesus com tão grande amor com o qual Jesus perguntava para ele. Pedro certamente se sentia incapaz de dizer: Senhor, eu te amo com amor sacrificial por tudo que eu fiz. É possível que ele tenha pensado isso. E eu fico pensando também com relação a nós, quando nós muitas vezes criamos uma imagem de nós mesmos, dizendo: ah não, eu vou largar isso, eu vou deixar tudo, eu vou largar aquilo que eu tenho que sacrificar mesmo, porque isso aqui me afasta de Jesus. E nós dizemos que somos capazes de fazer qualquer coisa por Jesus, afirmamos que vamos realizar sim os grandes sacrifícios da nossa vida. De repente, quando nós acordamos, nos vemos novamente fazendo as mesmas coisas, nos vemos novamente pecando, e aí vem aquele sentimento de culpa de um ser humano miserável, incapaz de aproximar-se de Deus, porque nós realmente não conseguimos, pelas nossas próprias forças, fazer essas coisas, não conseguimos por vontade própria e força própria somente deixar para trás aquilo que nós temos grandes apegos, e aí nós temos essa dificuldade, nos vemos como pobres e miseráveis seres humanos que sequer temos a capacidade de nos achegar a Deus. Quando não, é uma relação simples de amizade. Muitas vezes conhecemos Cristo, somos apresentados, na verdade, a Ele, e aí vamos nos afastando. A distância muitas vezes nos leva
ao esquecimento até mesmo de que Deus existe, de que Cristo um dia esteve sendo apresentado a nós, e nós nos afastamos, parecendo até às vezes que nós nos afastamos de algum amigo que foi morar bem longe, e que nós eventualmente ouvimos falar, nos lembramos, quem sabe uma vez no ano, às vezes somente quando um acontecimento ou um fato novo surge, ou vem uma notícia, assim nós lembramos daquele fulano. Mas sabem, queridos, mesmo com a resposta de Pedro, dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo, tu sabes que eu te admiro, que eu te considero muito, que eu tenho amor de amigo para contigo, Jesus, mais uma vez insiste com Pedro: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo, na verdade: Pedro, cuida daquilo que eu amo com amor sacrificial, cuida daqueles por quem eu entreguei a minha vida para que eles pudessem ter vida e vida em plenitude. E esse diálogo, meus irmãos, então prossegue, vai adiante, e João continua narrando. Jesus, pela terceira vez, perguntando: Simão, filho de João, tu me amas? E sabem, desta vez, ou desta feita, Jesus muda o verbo amar. Ele não mais usa o agapou, ele vai usar agora o filiou, da mesma forma que Pedro usou. Eu fico imaginando esse diálogo como essas histórias que a gente conta no cotidiano da gente, né? Muita gente, olha, a gente tem que subir a barra, tem que ir mais longe, né? Só que parece que essa barra ela era muito alta para Pedro saltar. E Jesus resolve então, quem sabe, descer a barra para que Pedro conseguisse chegar, para que ele conseguisse alcançar, na verdade, para que Pedro alcançasse na prática aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus vai agora ao encontro de Pedro, Jesus vem ao nosso encontro, ele dá um passo na nossa direção, e agora ele está mais uma vez dando um passo na direção de Pedro. Eu fico imaginando exatamente isso, Jesus desejando chegar mais perto, como quem diz: eu sei, Pedro, que por sua conta, pela sua capacidade, você é incapaz de amar com amor ágape. Mas quando eu me aproximo de você, quando eu me uno a você, o amor de Deus, o ágape de Deus pode se fazer sim presente no teu coração. Quando eu me aproximo de você, eu sei, e você precisa descobrir isso, que o ágape de Deus pode ser derramado no teu coração de tal maneira que você também será capaz de amar de forma incondicional, de realizar sacrifícios por amor de mim. E assim, meus irmãos, João continua então escrevendo, e ele diz que nessa terceira vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu por ter ouvido terceira vez essa pergunta de Jesus. E agora ele não responde mais simplesmente: sim, Senhor, eu te amo. Ele agora responde assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Sabem, meus irmãos, o coração de Pedro parece que agora foi alcançado de forma tremenda. Jesus baixou a barra, Pedro conseguiu agora entender a pergunta. Quem sabe nas duas respostas anteriores ele olhou de forma diferente, as palavras saíram da sua boca, mas não vieram do fundo do seu coração. Quem sabe ele ainda naquele momento de culpa, simplesmente, ou até, quem sabe, se colocando numa espécie de resistência ali, numa expectativa que nós temos dificuldade de entender. Quem sabe as palavras saíram da sua boca nas duas respostas anteriores, como alguém que responde de forma descompromissada, e agora não, dessa vez não. Jesus parece ter colocado a mão no coração de Pedro, ter feito esse coração vir até a boca de tal maneira que da boca de Pedro saísse aquilo que realmente deveria vir do seu coração. Pedro agora não mais responde simplesmente: eu te amo, como um amigo. Mas Pedro mergulha dentro de si, diz o texto que ele fica triste, ele se entristece, e ele sabe, porque ele era incapaz de fazer aquilo que ele esperava, ele era incapaz de amar Jesus com amor ágape, mas ele se entristece porque ele olha para dentro de si, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Na verdade ele está dizendo: Senhor, tu me conheces, no mais profundo do meu ser, tu me conheces, no meu íntimo, tu conheces, Senhor, as minhas fraquezas, tu conheces a minha instabilidade, tu conheces, Senhor, a minha insegurança,
Conheces as minhas incertezas, os meus rompantes. Em ti, Senhor, não há dúvidas, não há variação e nem sombra de variação em ti. Mas tu conheces, Senhor, a minha incapacidade de amar. No entanto, é possível que tu também esteja ali já pensando assim, mas, Senhor, unido a ti, de forma consistente, eu certamente serei levado a me negar e a tomar a minha cruz. Ele pode ter chegado a uma conclusão como essas. E nós precisamos inferir essas coisas. De forma semelhante, eu fico aqui crendo que nós apenas somos capazes de ouvir a voz de Jesus perguntando: você me ama de verdade? Quando nós estamos dispostos a também dar esse mergulho de forma consistente, comprometida dentro de nós, trazer do nosso coração aquilo que verdadeiramente nós devemos trazer, para dizer: Senhor, sim, eu te amo, eu sou comprometido contigo, estou comprometido com a tua obra, estou comprometido com o teu plano para a minha salvação e para a salvação deste mundo. Senhor, estou comprometido com toda a minha alma, com todo o entendimento, eu estou disposto realmente a me negar, a realizar sacrifícios por amor de ti, Senhor. Sabe, querido, somente quando nós ouvimos a voz de Deus, nos examinamos com sinceridade, vamos fundo no nosso interior, escutamos o nosso coração, somos levados sim a nos entristecer pelos pecados cometidos, pelas decepções, reconhecendo também que quando nós nos unimos a Cristo, temos a nossa vida sim renovada. Isso quer dizer que quando nós estamos unidos ao Senhor, quando nós somos aqueles que desejam ouvir a voz do Senhor, desejando fazer a sua vontade, buscando a sua palavra, vivendo em oração, construindo mais intimidade com Deus, nós seremos capazes sim de receber este amor no coração, o ágape de Deus, e responder de forma como Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces a minha vida, sabes como eu sou frágil, como eu sou um pecador, uma pobre criatura. E aí Cristo vai nos dizer: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus foi ao coração daquele discípulo, Jesus nunca deixou de dar a oportunidade, mas quando da terceira vez Pedro abraça essa oportunidade, porque a tristeza fez ele ter a certeza da sua incapacidade, mas ao mesmo tempo levou também a certeza de que, unido a Cristo, ele seria capaz de começar tudo de novo. E agora começar de forma diferente. Agora ele pode começar sim, amando de forma consistente, amando com amor sacrificial. Com Cristo ele será capaz sim, não apenas de ter uma nova oportunidade, mas receber perdão, salvação, de encontrar o seu coração agora cheio de ousadia, porque ele agora pode seguir a missão cheio do poder do Espírito Santo. Que da mesma forma nós possamos também sair, quando olhamos para dentro de nós, de um movimento de tristeza, tendo consciência dos nossos pecados, da nossa incapacidade de servir a Deus como Deus merece ser servido, mas ao mesmo tempo possamos alegrar o nosso coração, encher a nossa vida do poder do Espírito e da alegria do Espírito, caminhando com Cristo, pagando o preço que for necessário, porque assim nós encontraremos a verdadeira felicidade. Poderemos olhar para trás, dizendo, como disse o apóstolo Paulo: as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo. Foram 3 anos de ministérios. 3 dias Jesus ressuscita. Pela terceira vez Jesus encontra os discípulos. E 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? Tu desejas unir-se comigo para continuar essa obra de forma permanente na tua vida, para anunciar o Evangelho insistentemente a este mundo? Essa é a pergunta do Senhor. Você quer unir-se a mim para de forma consistente tornar tudo novo na sua vida, ter vida renovada para a glória de Deus? Que nós possamos, meus irmãos, ouvir a voz de Deus, realmente receber o Espírito de Deus, enchendo a nossa vida de alegria, de ousadia, respondendo: Senhor, eu te amo e quero sim me submeter a sacrifícios, quero tomar a minha cruz para te seguir. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você. Pai, obrigado
Senhor, por este momento onde nós ouvimos a Tua voz, Senhor, queremos que Tu nos fortaleça, Pai, nos encoraje, que nos encha do poder do Teu Espírito, de tal maneira que nós possamos dizer sim, Senhor, eu Te amo e quero, Pai, sacrificar tudo o que me prende a valores materiais, valores terrenos, apegos que me afastam de Ti, Senhor. Quero sacrificar, Pai, os vícios, sacrificar os meus desejos que me colocam distante de Ti, para que eu possa, Pai, Te servir com alegria, ter vida plena, vida renovada, olhando para trás e dizendo tudo que se passou ficou para trás. Uma vida nova se abre diante de mim, eu quero viver esta vida nova caminhando com Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor. Nós Te louvamos agradecidos no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não somos dignos do Teu amor, não merecemos o Teu favor. Amor por graça nos alcançou, pelo Teu sangue que nos salvou. Jesus, que amor é esse por mim? Jesus, que amor é esse? Que amor é esse? Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou? Não somos dignos do Teu amor, não merecemos tanto favor. A Tua graça nos alcançou, pelo Teu sangue que nos salvou. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Que amor é esse? Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou? Quero correr pra Ti e me entregar. Quero correr pra Ti e humilhar. Quero correr pra Ti e Te adorar. Quero correr pra Ti e Te beijar. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse por mim? Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou? Nesse momento temos o costume de nos saudar na igreja, nos abraçarmos, apertarmos mão. Vamos aproveitar esse momento para fazermos isso em casa, com nossa família, abraçando, dizendo que ama, desejando a paz do Senhor. E vamos também em nosso coração fortalecermos a nossa unidade em espírito e desejarmos uma paz espiritualmente para todos os nossos irmãos e para o nosso mundo. Saudemo-nos na graça e na paz do Senhor. Recebi um novo coração do Pai.
corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso com o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso com o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Queridos, conforme nós dissemos, estamos hoje num dia especial, celebrando a Eucaristia, mesmo à distância. Não estamos em volta desta mesa, mas todos nos encontramos à volta da mesa do Senhor. E queremos juntos poder louvar e agradecer a Deus por este momento. Queremos começar orando. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Momento em que nós nos reunimos à volta da Tua mesa, desejando comunhão, Senhor, e queremos de forma especial Te agradecer pela vida daqueles que neste momento celebram, se alegram, Te agradecem por bênçãos específicas recebidas. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor, pelo Teu cuidado para conosco, pelas muitas bênçãos derramadas na nossa vida. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Toda glória e ação de graças Te sejam dadas, ó Deus, de infinito poder e amor, por toda a criação e também por nos teres feito a Tua própria imagem. E porque quando nós caímos em pecado, enviaste misericordiosamente em nosso socorro o Teu único Filho, Jesus Cristo, o qual para a nossa redenção tomou sobre si natureza humana e sofreu morte e morte de cruz. Porque Ele, pela oblação de si mesmo, realizou um sacrifício único, perfeito, completo para a remissão de pecados de toda a humanidade. E na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, tendo tomado o pão, deu graças, o partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. De forma semelhante, após haver ceado, o Senhor tomou o cálice, estendeu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados.
Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Por isso, ó Pai, seguindo o mandamento do Teu Filho, humildemente te pedimos que aceites o nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e que te dignes abençoar e santificar com Teu Espírito Santo este pão e este cálice, que foram separados do uso comum para uso específico neste momento, e que nós, revestidos da Tua graça e Tua bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em Tua Santa Igreja, por Jesus Cristo nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e glória, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Eu quero convidar você agora a orar o Pai Nosso. Se puder, você, onde está, estenda as mãos aos lados, dê as mãos aos seus familiares, irmãos, aí vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que abençoamos, a comunhão do sangue do Senhor. E nós podemos repetir todos, porque nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Eu quero agora convidar você a um momento de confissão. Nós vamos ainda em escuta da palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele diz: examine-se cada um a si mesmo, coma do pão, beba do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Então é um momento onde nós também devemos examinar a nossa vida. Eu quero convidar você aí onde está em pé a ter este momento de confissão. Oremos ao Senhor. Nos coloquemos na presença do Senhor pedindo perdão. Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça e busca o Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade, pois pecamos. Pecamos com inveja, com mentira, com injustiça, com pré-julgamentos. E isso nos distancia de Ti, Senhor. Então tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Tem piedade porque somos pequenos. E na nossa pequenez nos afastamos de Ti por bobagens. Na nossa pequenez somos agressivos, nos fazemos juízes dos outros, criamos barreiras e nos distanciamos. Então tem piedade de nós, Senhor. Senhor, tem piedade de nós, pois somos apegados demais ao que temos e esquecemos de nossa condição de filho de Deus. Tem piedade de nós porque nos distanciamos demais de Ti, porque não aproveitamos o tempo de forma que seja agradável a Ti, não dedicamos mais tempo a estarmos na Tua presença, a buscarmos a Tua verdade e a Tua palavra, Senhor. Tem piedade de nós. Como ovelha perdida, nos colocamos em Teus braços, Senhor Jesus, ao bom pastor. Nos acolhe em Teus braços, sara nossas feridas, perdoa os nossos pecados e nos dá a alegria de renascermos em Ti, renascermos das trevas para a luz, para vivermos uma vida nova, uma vida santa, agradável a Ti. Lava-nos no Teu sangue, purifica-nos, Senhor, e nos faz novo, totalmente novo, em Ti, Senhor Jesus. Assim oramos em Teu nome, Jesus, que tem nome sobre todo nome e autoridade sobre todos nós. Amém. Eu sei que Tu me sondas, sei bem que me conheces.
Se assim eu me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitar no quer andar, sabes todos os teus passos. Não descarte em mim. Participemos todos agora deste momento. Disse Jesus: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. E depois de haver ceado, o Senhor disse: este é o meu cálice, cálice do meu sangue, derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos. Vamos todos participar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de poder participar da Tua mesa, Senhor. Queremos, Pai, te pedir que Tu possas continuar nos sustentando, nos alimentando com o corpo e sangue do Teu Filho Jesus, para que possamos caminhar na presença do Senhor
firmados na rocha, e assim nós te louvamos, agradecidos por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós neste momento queremos aproveitar a oportunidade, apesar do distanciamento social, para abraçar e parabenizar aqueles que completam mais um ano de vida, aqueles que têm motivo de celebração, quem sabe, por mais um ano de enlace matrimonial, que nós possamos celebrar com alegria, cantar um parabéns bem animado aí onde você se encontra, que a família inteira possa, com alegria, cantar esse parabéns animado, com Deus ao seu lado, nesse rosa porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir, que você possa aproveitar estes dias também ouvindo a voz de Deus e possa recitar, como disse o salmista: Senhor, ensina-me a contar os meus dias até que alcance sabedoria. Que você possa, meu irmão, minha irmã, que completa mais um ano de vida, ter muitos dias ainda. Muitos dias para celebrar na presença de Deus, que Ele te dê sabedoria para aproveitar a vida, viver em intimidade com Deus, celebrando o dom de Deus, o dom da vida. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. Nós continuamos transmitindo os nossos cultos online e não ao vivo, mas transmitimos via YouTube, internet, para que nós possamos sempre nos domingos ter esse momento de culto a Deus. Vamos cultuar ao Senhor. Eu quero continuar orientando os meus irmãos que aproveitem esse tempo em família, continuem realizando seus cultos domiciliares. Aproveite o tempo para ler a palavra de Deus, orar ao Senhor, clamar a Deus para que esse momento de afastamento passe logo, que o Senhor possa estender a mão sobre esta terra ferida e possa curar a enfermidade deste momento em que passam, na verdade, vários países, quase todos os países do mundo onde nós vivemos. Que o Senhor possa nos ajudar, cuidando de nós, nos fortalecendo, nos dando mais uma semana abençoada na sua presença, nos sustentando para que nós possamos, mesmo fora do tempo, continuar sendo o templo do Espírito de Deus e que nossa vida seja um culto permanente ao Senhor. Nós estamos também observando alguns grupos de discipulados, continuando os estudos, fazendo isso usando as mídias sociais. Eu quero louvar a Deus porque, apesar deste momento, nós aprendemos a usar a tecnologia também para que nós continuemos unidos. Com certeza isso terá desdobramentos na vida tanto da sociedade como também da própria igreja, mas eu quero louvar a Deus por isso. Os discipuladores têm se preocupado, que têm realizado os estudos, que estão observando, acompanhando aquelas vidas que estão em seus grupos. Continuem, meus irmãos, fazendo isso pelo amor a Cristo, continuem doando este tempo, fazendo isto por amor ao Senhor. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero mais uma vez lembrar os irmãos, quero pedir a vocês encarecidamente, nós não costumamos estar falando sobre dízimos, mas esse é um momento de dificuldades, é um momento onde eu sei que muita gente está passando por dificuldades, mas aqueles que tiverem condições, aqueles que são dizimistas, aqueles que são contribuintes regulares, por favor, façam a sua transferência para a conta da Caixa Econômica ou para a conta do Banco Itaú, para que nós possamos honrar e continuar, na verdade, honrando os compromissos da igreja. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque vocês ouviram este apelo, responderam a ele. Nós estamos conseguindo manter as coisas em dia, conseguimos honrar os compromissos que tínhamos e queremos sim, com a graça de Deus, continuar fazendo isso também com a sua contribuição. Então que Deus assim nos ajude, que Deus abra portas para aqueles que estão encontrando dificuldades. A nossa oração é que o Senhor possa passar a mão sobre nós, estender a mão sobre nós, nos ajudando a superar este momento. Que o Senhor rapidamente mostre a vida sorrindo mais uma vez para todos, para que com liberdade nós possamos transitar fora de casa, indo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, onde quer que nós precisemos ir. Que assim o Senhor nos abençoe. Eu quero mais uma vez encerrar este culto, dizendo a você que nós certamente continuaremos com live, com os estudos discipulado, com os devocionais, fazendo contato, colocando sempre a palavra de Deus
à disposição dos irmãos. Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto e vamos assim proceder. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Salvador e Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco e conosco habite hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Portanto, ide na paz de Cristo, sede corajoso e forte no testemunho do Evangelho entre todos os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que todos tenham uma ótima semana na presença do nosso Senhor. Amém.